queridos, a paz do Senhor Jesus. Estamos de novo aqui, continuando a falar da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus move o mundo, não é mesmo? A palavra de Deus, pela palavra de Deus o mundo veio a existir, pela palavra de Deus nós vivemos, nós somos sustentados pelas promessas de Deus, pela misericórdia dele manifestada na palavra. Então a palavra é muito importante. Então eu quero continuar falando um pouquinho mais da palavra. Eu quero falar hoje sobre a fé na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, se nós não temos ela com fé, se nós não cremos nela, ela não faz absolutamente nada na nossa vida. Como eu já falei, se você não crê nessa palavra, ela é uma palavra morta. A vida que você põe na palavra é a fé. Agora, o que é a fé, então? O que é a fé? Eu uma vez aprendi com um pastor e eu achei essa a melhor definição de fé. Fé é crer no caráter de Deus. É crer que aquilo que Deus disse, Ele vai fazer. É crer que Deus não mente, que Deus é justo, que se Ele prometeu, Ele vai fazer. É crer no caráter dele. Em Tito 1, versículo 2, a Bíblia diz: o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Ou seja, o que Ele prometeu? Tudo que está escrito na Bíblia, Ele prometeu. E Ele não pode mentir. Deus não pode mentir. Então você não precisa ter medo de crer na palavra de Deus. Lembre-se, a vida que você coloca na palavra, na Bíblia, naquilo que você lê na Bíblia, é a fé. E a fé é crer no caráter de Deus. É crer que se Deus falou, é porque assim será. Hebreus 11, versículo 6, a Bíblia diz assim: porque de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que de Deus se aproxima, creia que Ele existe e que se torna o galardoador daqueles que o buscam. Olha só, aqui você tem duas coisas. Primeiro, é necessário, se você quiser se aproximar de Deus, primeiro, você tem que crer que Ele existe. Segundo, você tem que crer que Ele se torna o recompensador daquele que o busca. E você busca Ele como? Você busca Ele mediante a palavra dEle, não é mesmo? Você busca Ele mediante as promessas dEle. Então você tem que crer que Ele existe e tem que crer que Ele vai lhe recompensar. Porque de fato, sem fé, é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que de Deus se aproxima, creia que Ele existe e que se torna o galardoador daqueles que o buscam. 1 Tessalonicenses 2, versículo 13, o apóstolo Paulo ele fala: outra razão ainda que temos nós para incessantemente dar graças a Deus é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homem, e sim como a verdade é, a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes. Ou seja, olha bem, o apóstolo Paulo está dando graças a Deus pelos Tessalonicenses, porque eles receberam a palavra que foi pregada por eles, não como sendo de homens, mas como sendo de Deus, e essa palavra está operando eficazmente neles. Ou seja, como ele termina aqui, os que credes, naqueles que creram. Em Hebreus 4, de 1 a 3, também tem uma passagem que é muito, muito incrível. Diz assim: temamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou,
visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Olha que coisa incrível. Eu entrei no descanso, ele está dizendo. Nós entramos no descanso, mas nós tememos que alguns tenham falhado. Eles ouviram a mesma palavra que nós ouvimos, só que a palavra neles não veio acompanhada de fé. Ou seja, eles ouviram e não acreditaram. Eles ouviram e não creram. Mateus 22, 29, o Senhor Jesus, ele disse, respondeu-lhes Jesus, errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Oséias 4, 6, a Bíblia diz, meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. Conhecimento do que? O conhecimento da palavra de Deus. Agora, você pode me dizer, mas eu não tenho fé, não consigo ter fé. Ou você tem pouca fé. Não faz mal, eu também já passei por isso. Eu também já vivi momentos que eu não tive fé. No começo da minha vida cristã eu achava que eu não tinha fé. Só que eu vou te dar uma boa notícia, a fé pode ser adquirida. Você adquire a fé. Romanos 10, 17 diz assim, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Você tem como desenvolver uma fé em você. Ouça a palavra de Deus, leia a palavra de Deus, medite na palavra de Deus. O Senhor Jesus, ele disse em Marcos 5,36b, não temas, crê somente. Olha que coisa maravilhosa. A fé, ela não produz algo, não é a fé que produz. A fé apenas faz você aceitar aquilo que Jesus já deu para você. Você compreende? Então não é que você, eu tenho que ter fé, eu tenho que produzir uma coisa, sabe a força do pensamento, poder positivo? A fé não tem nada a ver com isso. Você não produz nada com seu pensamento positivo. A fé é você receber aquilo que Jesus já deu para você. É você crer, receber. Recebe aquilo que Jesus conquistou para você na cruz, que é a palavra dele aqui. A vitória, a vida eterna, o perdão dos pecados, a graça de passar por essa passagem terrena andando em vitória. Porque eu quero dizer uma coisa para vocês, luta sim. Naquela mesma noite que o Senhor Jesus me deu aquela visão da cachoeira que eu contei no outro vídeo, eu orei, eu disse, Senhor, mas como que eu posso fazer então para que as pessoas não achem que, eu não tenho problemas, que Deus me dá tudo. Então, hoje, quando alguém me pergunta como vai, eu digo, tô ótima. Não sem luta, mas vitória em todas. Então, essa é a diferença. Que nós sim temos lutas, mas tem vitória em todas, porque o Senhor nos garante a vitória. Oséias 6, 3. Olha que coisa maravilhosa. A Bíblia diz assim, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa. E eu quero encerrar esse vídeo com essa palavra. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, assim como o amanhecer, assim como cada dia amanhece, que você tem certeza que amanhã vai amanhecer, você pode ter certeza que a vinda do Senhor é certa. O Senhor Jesus vai voltar. E para você não ser pego de surpresa, leia a Bíblia. Porque a Bíblia te diz como tu deves viver essa vida e como que tu fazes para passar a eternidade com o Senhor. Então Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. A paz do Senhor Jesus. E vamos torcer para ser hoje o dia, né? Ora vem, Senhor Jesus. Amém.